Olá, estudantes da primeira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje nós faremos uma viagem aí passando por várias civilizações do mundo antigo, fazendo até uma espécie de retomada dos conteúdos que nós trabalhamos este ano aqui no Centro de Mídias por meio das fontes históricas. Para acompanhar a gente nessa viagem de hoje, a gente conta com a presença da professora Janaína Jardim. Tudo bem, professora? Tudo bem. Boa tarde, professora Luíse. Uma ótima tarde a todos os professores, aos estudantes que estão nos acompanhando. Essa aula está muito bonita, uma aula cheia de... nós vamos fazer muitas análises iconográficas e está muito bonita. Espero que vocês gostem e estarei com vocês aqui no chat acompanhando. E vamos lá, uma ótima aula para todos nós. Uma ótima aula para todos nós. Então vamos começar observando e conhecendo os objetivos e a habilidade da aula de hoje. Hoje os nossos objetivos são apresentar exemplos de monumentos arquitetônicos e obras de arte produzidas pelas principais civilizações do mundo antigo, desde as produções artísticas da Europa Ocidental e do Império Bizantino durante a Idade Média, até a arte produzida na Era Moderna, relacionando-as à construção das identidades. Retomar as principais características das civilizações do Oriente Próximo, da Antiguidade Clássica, da arte bizantina e medieval e apresentar o movimento renascentista, com destaque para as artes visuais e para a arquitetura enquanto linguagem das fontes históricas. E por último, aí nos objetivos, reforçar a importância da preservação dos patrimônios histórico-culturais para a manutenção da memória. Esse último objetivo totalmente relacionado com a habilidade essencial da nossa aula, a habilidade do currículo oficial. Identificar propostas que reconheçam a importância do patrimônio étnico-cultural e artístico para a preservação das memórias e das identidades nacionais. Como habilidade de suporte, nós temos identificar as diferentes linguagens das fontes históricas para a compreensão de fenômenos histórico-sociais. Já que a gente está falando o tempo inteiro da questão da preservação da memória, a relação dessa preservação com a formação das identidades, nós vamos introduzir esse tema da aula de hoje por meio de um curto vídeo e, na sequência, nós teremos já a nossa primeira interação. Fiquem ligados. In Syria, World Heritage Sites are being destroyed. Protecting culture today is essential for building peace tomorrow. I join the United Nations Security Council and call on all parties to end violence and protect Syria's heritage. Enough destruction. Protect our shared heritage now. Nós vimos esse curto vídeo da Unesco, uma representante da Unesco fazendo um apelo para a preservação de patrimônios histórico-culturais da Síria que foram aí sujeitos à destruição durante a Guerra da Síria. Pensando nisso, vai aparecer na tela para vocês agora uma questão para vocês refletirem e responderem no nosso chat. Por que a Unesco, durante a Guerra da Síria, que está desde 2011 até agora rolando, esteve preocupada com a destruição dos patrimônios culturais, quando, em um conflito, há também tragédias mais contundentes, como a morte de civis? Por que a Unesco está preocupada com a destruição desses patrimônios? Gente, em 2 minutos a gente volta.
Estamos. Olha só, a professora Isabel Cristina. Ela está dando boa tarde. Uma boa tarde a todos os alunos da Escola Padre Antônio Jorge Lima, que estiveram aqui conosco durante o ano todo, né? Chegaram até o final aqui conosco, né, professora? Guerreiros, parabéns. Guerreiros, muito bem. Os professores também que estão aqui valentes conosco. A Proelaine, né? Boa tarde, Proelaine de Sociologia e Filosofia da Escola Iracema de Itapevi. Ela também está aqui participando conosco desta aula. E aí tem o pessoal aqui de Ubatuba, da Escola Estadual Florentina em Ubatuba. Boa tarde, professor José Ronaldo. Agora tem uma resposta bem legal aqui, professora Luísa, ó. Professor José Ronaldo, cadê? Não, perdi a resposta. Pro Tatiane, aluno Anderson, porque é uma... Olha, eu tinha perdido a resposta, mas eu achei agora. Pro Tatiane, aluno Anderson, Escola Nantala, porque é uma fonte histórica para o mundo. E está correto, professora? Sim, inclusive eu vou complementar com a resposta trazida pelo professor Marcos, né? Porque a destruição destes patrimônios, segundo ele, destrói a cultura e a memória, porque esses patrimônios são a história viva, a história materializada daqueles povos. Talvez a pergunta que a gente propôs para vocês no chat poderia ser substituída por uma outra, né? Como é que os sírios vão se reconstruir enquanto nação, enquanto identidade, sem os patrimônios históricos que estão sendo destruídos durante a guerra? Então, a questão do patrimônio, ela é essencial para que o povo tenha a sua relação, o seu reconhecimento enquanto identidade dentro daquele país, dentro daquela comunidade. E claro, né, como a gente já está tomando aí, pontuando desde o início da apresentação da nossa aula, estes patrimônios são fontes históricas, eles têm um valor, como a professora Tatiane trouxe aí de resposta, um valor mundial, não só para povos específicos, porque através daqueles patrimônios, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode tomar conhecimento sobre a história de um determinado povo. A gente fez isso o ano inteiro, né, professora Janaína, quando a gente falou dos povos paleolíticos, quando a gente falou do Egito, da Mesopotâmia, contando a história desses povos a partir de um conhecimento extraído dessas fontes e desses documentos, que muitos deles no mundo antigo são os marcos arquitetônicos, né? A gente vai ver agora na próxima imagem o que a Unesco, né, considera como definição de patrimônio cultural, qual é o reforço conceitual que ela nos fornece para que a gente reconheça a importância desses patrimônios aí. Vamos ler? O patrimônio cultural é de fundamental importância para a memória, a identidade, a criatividade dos povos e a riqueza das culturas. O patrimônio cultural mundial é composto por monumentos, grupos de edifícios ou sítios que tenham um excepcional e universal valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico. Nesse sentido, a Unesco trabalha impulsionada pela Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural desde 1972, que reconhece que alguns lugares na Terra são de valor universal excepcional e devem fazer parte do patrimônio comum da humanidade. Você já deve ter ouvido falar nessa expressão, patrimônio cultural da humanidade, né? Então, elas são de fundamental importância justamente por conta disso. É uma conexão que a gente tem com o passado, não só nosso, enquanto brasileiros ou enquanto árabes, enfim, enquanto os seres humanos mesmo, tá? Então, agora nas próximas imagens, a gente vai ver alguns desses marcos arquitetônicos que são considerados patrimônios culturais aí pela Unesco ou que são considerados de grande relevância para que a gente conte a história de determinados povos. Vamos lá para a Mesopotâmia agora. Olha aí a imagem que está aparecendo para vocês do grande zigurate de Ur, né, que foi construído aí por volta de 2113 a.C., na região do atual Iraque. A gente já viu sobre a Mesopotâmia, o território dela ali entre os rios Tigre e Eufrates compreende hoje a vários países ali do Oriente Médio. E essa construção aí, o zigurate, ela tinha uma múltipla função, né? A pirâmide escalonada, que era esse zigurate, que é uma pirâmide com degraus, tá? Ela servia de escola,
templo, armazém, para você estocar os alimentos que vão ser recolhidos como impostos, né? Vamos lembrar que os mesopotâmicos tinham lá um estado teocrático, né? Os líderes das cidades mesopotâmicas eram associados às divindades, né? Então, quando o camponês pagava um imposto, ele não estava simplesmente pagando imposto em espécie. Estava oferecendo algo aos deuses. E isso era importante, porque em alguns momentos de dificuldade ou de seca, né, esses alimentos armazenados no zigurate poderiam ser redistribuídos para a população. Coisa que também acontecia no Egito Antigo. Olha só a imagem das pirâmides de Gizé, né? Essa considerada um patrimônio mundial pela Unesco. Essa imagem que vocês já viram à exaustão na internet, em programas de TV, livros. Então, todo mundo sabe, quando falo das pirâmides do Egito, o que elas significam. E as pirâmides, elas são não só um documento que vai nos contar um pouquinho sobre a forma de trabalho, a forma de exploração do trabalho que era a servidão coletiva, porque afinal de contas os camponeses, naquele período entre o plantio e a colheita, muitos eram recrutados para trabalharem nessas obras das pirâmides, né? E outras obras públicas que o faraó comandava ali, mas eles também, as pirâmides são um documento que nos conta um pouquinho sobre a mitologia egípcia, que nos conta um pouquinho sobre a relação entre deuses e governo, também, né, o Egito um estado teocrático aí. E nós já vimos em aulas anteriores que um dos deuses mais populares, se não mais popular do Egito, era Osíris. Lembra lá da mitologia egípcia? Nós tínhamos esses 3 deuses principais que vão aparecer na tela para vocês, tá? O Osíris, ele era considerado a própria fertilidade do solo. A gente sabe que lá no Egito Antigo, a principal atividade econômica era a agricultura, né? E o Osíris, pela mitologia, o mito significa uma história cíclica que serve para explicar algum fenômeno. Todo ano, Osíris era morto pelo seu próprio irmão Sete, que usurpava ali o reino, né? Isso segundo a mitologia. E quando isso acontecia, a esposa de Osíris, Ísis, chorava, né, a morte do marido. O que eram essas lágrimas de Ísis? As chuvas, né? Então, quando acontecia a colheita e a terra estava ali infértil, esgotada, é Osíris morrendo. Logo vem o período das chuvas, é Ísis chorando pela morte do esposo. E quando Horus reconstituía o corpo do pai, concluindo a sua ressurreição, lembrando que Horus é filho de Ísis com Osíris, o que acontece? O Osíris renasce, ou seja, a terra está novamente pronta para o cultivo, né? Então, vejam que para eles a questão da agricultura é um ciclo, né, contado aí por deuses que representam essas manifestações da natureza, a fertilidade do solo, né, que representam as chuvas. Tem a questão da crença da vida após a morte, que era muito forte entre os egípcios, lá com o tribunal de Osíris, né? E muitas dessas histórias, desses mitos dos deuses gregos estão estampados nas paredes das pirâmides, em totens, né, e outras construções arquitetônicas do mundo antigo, e chegaram até nós hoje, ou seja, só é possível estar contando essa história para vocês hoje graças a esses marcos arquitetônicos preservados até os dias de hoje. Continuando a nossa aula, agora eu vou apresentar para vocês um documento, uma imagem, e a partir dela vocês vão tentar extrair informações aí. Vamos lá? Sobre essa escultura que vocês estão vendo, respondam, estudantes. A qual civilização antiga ela pertenceu? E 2, qual aspecto social ou cultural sobre essa civilização é possível identificar por meio dela? Essa escultura se chama Discóbolo de Miron e ela data aí de 455 a.C. 2 minutinhos para vocês responderem, já já a gente volta.
Voltamos. Então, olha só, o pro Everton, pro Antônio, pro Rafael, pro Daniel, Bernadette, professora Bernadette, estão respondendo a questão 1, Grécia. Então, é a civilização grega. Para a resposta número 2, professora Luíse, aí nós temos aqui o pro Rogério respondendo Olimpíadas, a Provera, grega, Olimpíadas de grande importância até os nossos dias. No geral, assim, a maior parte dos estudantes responderam também em relação a Olimpíadas, tá correto? Correto, perfeitamente, estudantes. Então, pedindo para voltar ali rapidinho de novo a imagem da escultura do Discóbulo, né? Essa é uma dos documentos históricos, essa escultura grega aí, né? Que vai nos mostrar um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, né? Então, a civilização é a civilização grega. Vocês já devem ter conhecimento que as Olimpíadas, elas eram festividades em comemoração aos deuses, né? Inclusive, se as cidades-estado gregas estivessem em guerras, estas eram interrompidas para que ocorressem esses Jogos Olímpicos, né? Olha só, os deuses da mitologia grega são os deuses do Olimpo, né? Então, se a gente tem os Jogos Olímpicos, são jogos em consagração aí aos deuses, né? E tinham o pentatlo, que eram as 5 modalidades esportivas que existiam na época, e o arremesso de disco, como alguns colocaram aí no nosso chat, era uma dessas modalidades. Então, vocês vejam, os Jogos Olímpicos que acontecem hoje, de 4 em 4 anos, assim como na Grécia Antiga, surgiram lá. E a gente sabe disso muito em função dos documentos históricos, das cerâmicas gregas e também das esculturas, né? Inclusive, esse ano ficamos sem a nossa Olimpíada, né? Foi adiada para o ano que vem. Olha só, o Pro Rafael, ele deu uma contribuição bem interessante, professora Luísa. Ele disse assim, ó, que representa os cidadãos gregos que tinham acesso aos esportes, no caso das Olimpíadas, né? Embora existisse aí a cidadania, nem todos eram considerados cidadãos, nem todos podiam participar como atletas nas Olimpíadas, né? Então, o Pro Rafael trouxe essa contribuição aqui. Muito legal, professor. Muito obrigada aí por enriquecer essa aula que a gente faz sempre juntos aí. A gente daqui, né, professor, e eles de lá, né? E você, estudante, eu vou pedir para que você faça uma reflexão aí na sua casa, na sua cidade, sobre como é que está dividida a sua área urbana, como é que a cidade funciona, como é que ela está estruturada. A gente sabe que em cidades como São Paulo, aqui a capital, nós temos lá as zonas centrais, as áreas empresariais, temos as áreas residenciais, temos até áreas rurais. E quanto mais longe do centro, talvez um pouco mais precária, até no sentido de dispositivos públicos, essa cidade vai ficando aí nas chamadas periferias, né? Então, existem várias cidades do mundo, incluindo a capital paulista, e eu não sei se essa também é a realidade da sua cidade. Se for, saiba que desde a Grécia Antiga que se pensava o espaço urbano em núcleos, né? E quanto mais próximo do centro administrativo, mais nobre era a área. Olha aí a imagem que vai aparecer no próximo slide. Uma dessas cidades que tinha essa setorização era Atenas. Nessa imagem que vocês estão vendo, o topo ali nós temos o Partenon, que ficava na Acrópole, é a área alta onde se conseguia observar se existiam inimigos chegando, potenciais invasões, e ali ficava o centro político também de Atenas. Era ali que a eclésia, por exemplo, se reunia para discutir as leis, né, da Grécia, e depois, em volta dessa Acrópole, a gente tinha ali o núcleo urbano com comércios, templos, artesanato, e as terras agrícolas, ou seja, as áreas rurais, é ainda mais distante dessa Acrópole. Então, esse tipo de setorização do espaço urbano ainda é identificável em diversas cidades. Como eu disse, São Paulo é uma delas, talvez seja a sua também. Então, vocês vejam que mais um documento histórico, né, a própria divisão da cidade de Atenas, a organização dessa cidade, servindo aí como um portal para a gente entender o que do passado se representou como uma permanência para os dias atuais aí. Daí, mais uma vez, a importância desse patrimônio aí, tá? Vamos continuar agora falando da arte romana, né? Vamos para mais uma civilização do mundo antigo aí.
Nessas duas imagens que vocês estão vendo, nós temos uma escultura, né, muito influenciada pela arte grega, que representa aí essa escultura do lado esquerdo da sua tela, o próprio imperador Otávio Augusto, né, o Augusto de Prima Porta, né, se chama essa escultura aí. Tem uma inspiração grega, como eu disse para vocês, clássica e idealista, né, no sentido de mostrar aí o imperador como grande condutor da civilização romana, né? Então é só olhar o gesto de Otávio Augusto na imagem, né, apontando a direção de Roma, para onde Roma deve seguir, né? E do outro lado, do lado direito, nós temos um mosaico que fala um pouquinho sobre a classe artística, né, de Roma com os atores do teatro, né? O teatro oriundo, né, originário dos gregos e que foi aí também absorvido pelos romanos. E nós temos esse mosaico que é bastante rico, né? Para quem não sabe, o mosaico é uma imagem feita com partículas, com pequenas pedras ali que aglutinadas vão formar uma imagem. A gente consegue ver que temos aí a questão da profundidade, dos planos, da perspectiva, né? Tudo muito realístico, tanto na escultura como no próprio mosaico. E mais para frente na história, essas técnicas aí da profundidade, da perspectiva, elas se perdem. Isso a gente consegue identificar na arte medieval e também na arte bizantina. Mas a gente não vai falar delas agora, já já. Antes, a gente vai falar um pouquinho sobre o Coliseu de Roma, outro marco arquitetônico do mundo antigo aí. Então, o Coliseu de Roma, que se chama, na verdade, um anfiteatro flaviano, porque foi construído, né, durante aí a dinastia de Flávio, do imperador Flávio aí, né? E olha essa frase que está atribuída ao Coliseu. Enquanto o Coliseu se mantiver de pé, Roma permanecerá. Quando o Coliseu ruir, Roma ruirá. E quando Roma cair, o mundo cairá. Então, vejam, né? Roma caiu, mas o Coliseu está de pé até hoje, né? Sim. Então, fugiu um pouquinho a previsão, né? Do que essa frase célebre coloca para a gente, mas pela frase em si, a gente vê a imponência, né, desses marcos arquitetônicos, dessas construções como o Coliseu, que não serviam só para aquele fim do entretenimento público voltado para a questão do pão e circo, mas também para mostrar a força de Roma. Eu acho que até deu uma escapadinha na resposta aí da nossa próxima, de uma das atividades que a gente vai ter aí na nossa aula. Vamos falar da Idade Média agora, né? Passando aí da transição do fim do Império Romano, a Idade Média, o feudalismo na Europa Ocidental e também o Império Bizantino se formando na Europa Oriental aí. A gente vai falar um pouquinho dos ícones bizantinos, dá uma olhadinha aí na tela. Então, uma das grandes formas de representação artística em Bizâncio eram os mosaicos, né, e os ícones. Vocês estão vendo exemplares de cada um aí. O ícone que está à direita é São Miguel Arcanjo. E à esquerda a gente tem um mosaico que mostra o imperador Constantino e a sua corte. Essa imagem a gente já trabalhou ela em aulas anteriores e eu me lembro que no exercício muitos identificaram isso como uma imagem sacra, são santos da Igreja Católica, né? Inclusive essa imagem ela está em um templo religioso, né? Então vejam que curioso, por que uma imagem, um mosaico representando o imperador e a sua corte foi construído dentro de um templo, dentro de uma igreja? Justamente para mostrar a relação que existia entre igreja e Estado. A gente também já trabalhou em aulas anteriores que a Igreja Católica ela preencheu um determinado vazio de poder que ficou com o fim do Império Romano, né? Então, onde não existiam mais o poder do imperador, a Igreja Católica foi lá e preencheu esse espaço político também. Então, quando houve ao fim do Império Romano, a questão da Europa Ocidental feudalista, o Império Bizantino na Europa Oriental, a Igreja Católica se fazia presente nos dois, e nos dois a gente consegue perceber essa relação próxima entre Estado e Igreja Católica. E essa imagem
Ah, desculpa, Não, pode falar. A professora começou a falar, me recordei de uma frase, né? Que a Igreja Católica era mídia medieval, né? A mídia medieval. Da mesma forma que o Coliseu foi para o Império Romano, a Igreja Católica foi ali no período medieval, né? Perfeitamente. Desculpa te Não, interromper. imagina, pode interromper quando for assim, pode interromper à vontade, tá? Então, é bem isso que a professora Janaína falou, né? O espaço não só político foi preenchido pela Igreja Católica, como o cultural também. Por isso que a arte, tanto a bizantina como a da Europa Ocidental, a feudalista, vamos dizer assim, ela é impregnada pelos dogmas, pela estética da Igreja Católica. Olha só essa imagem que a gente vai ver aí, da Catedral de Santa Sofia, em Istambul, né? A gente sabe que num determinado momento houve o cisma da Igreja Católica, né? A Igreja Católica do Ocidente e do Oriente se separam, mas alguns signos permanecem nas duas aí. Então, vocês vejam que o termo basílica, que é até hoje designado aí, designa templos religiosos de grande magnitude, a primeira delas é a Basílica de Santa Sofia, a primeira do mundo aí. Inclusive foi a mãe do imperador Constantino que ordenou a construção de um salão dedicado para atividades religiosas, porque antes basílica era qualquer salão dedicado a atividades sociais diversas, né? Então hoje a gente usa o termo basílica para identificar os grandes templos religiosos aí, tá? Vamos falar da arte medieval agora. Vou pegar dois exemplos que a gente já viu muito nas nossas aulas anteriores aí, duas iluminuras que vão aparecer para vocês na tela. Então, as duas imagens representam os capitulares. O que seriam esses capitulares? É a primeira letra do parágrafo. As duas aí são letras, uma é a letra P, a outra é a letra C, e elas estão decoradas com motivos, né? Um é um motivo religioso, a imagem da direita mostra ali um santo da Igreja Católica, e a da direita, a gente já viu isso em aulas anteriores, representa bem a sociedade medieval, né? O clero, a nobreza e os servos, né? Então, a imagem do meio é o cavaleiro medieval e é curioso, né? O cavaleiro medieval e o membro do clero parecem estar conversando entre si e o servo está ali meio de escanteio, né? Ouvindo, meio curioso, né? E meio alijado, meio apartado, né? De quem era de fato, né? Pela ótica da época, importante na sociedade, né? Que estavam acima na hierarquia social. Então, a gente já consegue identificar essa hierarquia, essa estrutura social, olhando uma simples imagem, né, que é a iluminura que vocês viram aí, entre outras, né, a gente sabe que a arte medieval, a arte da Europa Ocidental, naquele momento, ela tinha uma espécie de missão alfabetizadora, mas não o letramento, e sim uma alfabetização espiritual, uma alfabetização religiosa, posto que muitos membros da sociedade na época, incluindo nobres, eram analfabetos, eram pessoas iletradas, né? Porque a questão do estudo não era valorizada naquele momento, e sim a posse, a propriedade da terra, né? Então, outro exemplo aí, só para deixar registrado para vocês, que a gente também vai falar um pouquinho dele na próxima aula, é a tapeçaria de Bayeux, tá? Vocês podem procurar na internet, que a gente tem lá essa tapeçaria ilustrada todinha, é como se fosse uma grande tira, que vai contar toda a história aí dessa batalha que vai dar origem à centralização e ao feudalismo na Inglaterra, que é a Batalha de Hastings, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, eu vou deixar aí como dica para que vocês pesquisem, quem quiser pode dar o print da tela aí, certo? Olha aí, nós temos mais uma interação para vocês rapidinha, tá? A gente acabou de falar um pouquinho do ícone bizantino e da arte medieval. Vocês vão identificar quem é quem aí pra gente. Qual dessas imagens é bizantina e qual é medieval? Olhem que elas estão numeradas, hein? Em 2 minutos a gente volta.
Voltamos. Pro Kleber, pro Rogério, pro Maria Isabel, responderam bizantina e medieval. Está correto? Está correto. Então, as imagens já estão até aparecendo aí na ordem. Vou pedir para colocar rapidamente, né? Então, a imagem 1 é um ícone bizantino muito conhecido lá, que era o Cristo Pantocrator, né? É um afresco. Quase todas as igrejas, naquele momento, lá em Bizâncio, elas tinham esse afresco com esse Cristo na parte central. E é um Cristo que olha diretamente para o apreciador, para o espectador. Então, de qualquer ponto da igreja que a pessoa estivesse, ela tinha a sensação de que Cristo estava vigiando, né? Aquela coisa do Cristo onipresente, onisciente, né? Uma coisa até um pouquinho opressora, até por estar no afresco, ou seja, no teto dos templos aí. Se a gente voltar na imagem, vocês vão ver que esse Cristo, embora ele esteja olhando para o espectador, ele está ali meio que interagindo com duas figuras que estão uma de cada lado, né? Para mostrar justamente essa crença na intervenção divina no destino das pessoas. Essa, basicamente, era a ideia que esses ícones bizantinos e que esse Cristo Pantocrator passava ali para os bizantinos. A imagem 2 é medieval e a gente consegue observar uma característica fundamental da arte medieval, que é a distorção das figuras humanas. Então, se vocês separarem aí, Cristo também está olhando para frente, ele não interage com nenhum outro personagem ali da cena, ali do afresco, e ele está em tamanho muito maior do que os outros, né? Também reforçando uma ideia de que Jesus, né, está acima, que ele é o personagem central ali da cristandade em relação a outros, como os próprios apóstolos, né? E também, claro, em relação ao próprio ser humano, é para o ser humano se sentir pequeno diante de Deus, pequeno diante das divindades aí, que é uma coisa que ocorre, a gente consegue perceber na própria estrutura da sociedade medieval, né? Aquela questão da hierarquização reforçada pela arte, como eu coloquei para vocês, é uma arte que alfabetiza a pessoa no âmbito religioso, naquele momento da Idade Média, tá? A gente já está chegando no momento final aí da nossa aula, então só para colocar para vocês duas imagens rapidamente, para a gente chegar na modernidade, né? A gente não pode perder de vista que as artes visuais em qualquer tempo, tá? Inclusive hoje, mas principalmente na antiguidade e na modernidade, elas representavam as visões de mundo, né? Nós temos aí duas imagens que vão representar a mesma coisa, Jesus e os 12 apóstolos. A da direita é super conhecida, né, que é a Última Ceia do Leonardo da Vinci, já com todas as técnicas desenvolvidas durante o renascimento cultural, o ponto de fuga, a perspectiva, a profundidade. E a imagem da direita também, Jesus e os 12 apóstolos, é uma imagem medieval. Então, vocês conseguem perceber a diferença, né? Olha aí a imagem da direita, Jesus centralizado, maior em relação às outras figuras, né? A questão da distorção para representar aí uma importância em relação a outros personagens, enquanto na obra do Da Vinci, que é antropocentrista, ou seja, colocando o homem no centro de todas as coisas, Jesus está num plano horizontal em relação aos demais personagens que são os apóstolos aí, colocando ele num pé de igualdade, né, com aqueles outros personagens ali e alguns signos que demonstram, né, a sacralidade que a gente consegue perceber na imagem da direita, que são as auréolas. Vejam que todos os personagens têm uma auréola na cabeça. Na obra do Da Vinci, só Jesus tem uma tão discreta que eu tenho certeza que vocês não estão conseguindo ver aí. Só olhando a imagem muito de perto, procurando na internet, em algum outro lugar, vocês vão conseguir identificar. Justamente porque os antropocentristas, os artistas do Renascimento, buscavam trazer o caráter humano, material de Cristo, de todos os personagens, embora não deixassem de ser obras religiosas também. Não é que eles negavam a religiosidade, eles não negavam a fé, eles traziam a perspectiva humana para a fé. Era essa a ideia do antropocentrismo,
em oposição ao teocentrismo medieval, que aí é Deus no centro de todas as coisas. Então, vocês vejam a importância aí, né, dessas leituras, que a gente consegue fazer uma leitura de uma sociedade muito anterior à nossa, através aí das obras de arte. Eu vou deixar uma reflexão para vocês no último slide, para a gente falar da importância da valorização da memória. 2 imagens rapidinhas para vocês. Então, a imagem da direita, nós temos visitantes no Museu do Louvre, essa foto, se eu não me engano, é de 2017, e a imagem seguinte é do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi destruído por um incêndio em 2018. E olhem os dados aí, em 2017, 289 mil brasileiros visitaram o Louvre, enquanto 192 mil brasileiros visitaram o Museu Nacional naquele mesmo ano. Então, vejam, né, a preservação da nossa memória passa pela questão da valorização dos museus, valorização dos nossos patrimônios aqui no nosso país, porque aí o poder público vai perceber que essa é uma demanda da sociedade e fará os investimentos necessários para que estes marcos, estes museus sejam preservados para as próximas gerações aí. Professora Janaína, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço demais, linda aula, aprendemos muito hoje. Avaliem a aula, né, no final. Isso. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.